Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite apresento a tua serva, que vai ministrar a tua santa palavra, Deus. Usa, Pai, a tua filha no oculto e no profundo nesta noite, Deus. Que a tua palavra seja lavada nesta noite, Pai, da produza nesta noite, Pai, cura e libertação. Senhor, abençoa a tua filha, assim, Senhor, da mesma medida que ela está abençoando a tua casa, Senhor. Usa, Pai, no oculto e no profundo, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estava doida para conhecer aqui já. Aí eu falei com a pastora. Falei, eu queria ir para lá. Aí ela já uniu o útil ao agradável. Falou para mim, então você vai trazer a palavra. E confesso para vocês que eu estou meio adoentada de uma renite, uma crise de renite, mas a minha fé em Deus é tão grande que aos poucos eu estou entendendo que a nossa casa não é um hospital, né? Então, aonde que é o lugar melhor de um servo estar? Que ele esteja adoentado, que ele esteja bem, é sempre na casa do Senhor. Porque a gente não sabe qual é o dia que Ele vai nos trazer uma resposta. A gente não sabe qual é o dia que Ele vai liberar a nossa cura. Então eu falei, estava conversando com ela pelo zap, aí ela perguntou, nossa, estou vendo você está com a voz meia ruim. Eu falei, fique em paz, toma uma loratadina e daqui a pouco estamos juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava em casa e eu estou com um projeto de ler livros a livros da Bíblia, né? E há um tempo atrás eu tinha começado a ler Reis. E passado um tempo, aconteceu um fato na minha vida e Deus mandou justamente eu ir ali na primeira vez. Aleluia. Né? Quero que os irmãos acompanhem comigo, primeira vez, 17. Glórias a Deus, o Senhor é fiel em todo o tempo. E eu digo para vocês que essa palavra, ela veio de encontro comigo. E eu creio que se vocês estiverem com os ouvidos espirituais hoje abertos, o Senhor, Ele vai descer com resposta. Hoje tem algo especial de Deus para ser entregue na mão de vocês. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. O título é As Profecias de Elias. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Glória a Deus. Aí logo veio Deus, né? Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Eu fiz uma cola enorme, porque quando eu ajoelhei para falar com Deus, o Senhor, Ele foi falando comigo de uma forma tão forte, mas tão forte,
que eu comecei a fazer essa cola chorando. E ela começa assim. Eu coloquei o título nela de Deus está cuidando de tudo. Glória a Deus, eu creio. E essa é uma certeza que vai trazer paz para todos aqueles que creem em Deus, né? Então a gente leu aqui 1 Reis 17. E agora a gente vai entrar na palavra. Muitas vezes o Senhor, Ele nos manda para missões, para lugares. Ele nos coloca em situações. Ele nos leva a patamares que é desconfortável para a gente. Que muitas vezes dói. E aí, ali a gente tem que fazer uma série de renúncias. Verdade. A gente tem que abdicar de várias coisas, né? E seguir ali o que Deus está mandando. E o que mais me chama a atenção nessa palavra é que muitas vezes a gente tem medo. E não é por falta de fé, porque todo mundo diz eu tenho fé. E a palavra diz, se você tiver a fé do tamanho de um carocinho de mostarda, ali já é uma fé que a gente pode trabalhar. Aleluia. Mas o que a palavra me mostra é justamente isso. O que paralisa o ser humano quando Deus coloca ele em uma situação é o medo de abrir mão de coisas, é o medo de se separar de coisas, é o medo de você renunciar coisas. E aí a gente questiona para Deus: ah, Deus, eu não vou não. Eu não vou, isso é muito para mim. Tem gente na igreja com cargo maior, tem gente na igreja que está mais capacitada espiritualmente. Eu não posso. E ali a pessoa ela tem um passo que ela sempre dá. Ela, do banco da frente, ela vai para o meio. E Deus ali, chamando ela para aquela missão. Ele está pondo ela na missão. Aí do meio ela vai para o final da fileira. E Deus chamando ela. Não interessa que ela disse que não vai e que ela não está capacitada. Ela só está cometendo um erro que é se afastar da presença do Senhor. Mas que ela vai. Aí ela vai para fora da igreja. Ela começa a faltar aos cultos, ela começa a se distanciar de Deus. E vocês acham que Deus vai olhar para ela e falar assim: ah, ela se distanciou, não vou fazer o que eu ia fazer. Quando o Senhor tem um plano na vida da pessoa, o melhor é que ela continue na primeira fileira dos bancos. Mas se ela passar da porta para fora, ele vai continuar. Sabe por quê? Me traz ali a memória quando o Senhor chamou Moisés para ter uma experiência de ser o libertador. Qual foi a primeira resposta que Moisés deu? Vou nada, sou gago, não falo direito, vou nada. Só que ele estava falando com Deus, o Criador, o que conhece ele e que sabe até onde ele pode mandá-lo. Ainda tem uma palavra de consolo aqui no meio para você.
vocês. O Senhor nunca vai te pôr no deserto se antes Ele não tiver a provisão lá no meio. Você não vai para o deserto ficar olhando para um lado, para o outro. Meu Deus, e agora o que eu faço? O Senhor desce todas as águas. Ele desce a provisão. Tanto é que Ele fez com Elias. Aleluia. Quando o Elias foi falar com Acabe, porque ali já foi algo que ele tomou de uma autoridade, né? Note que ele não falou que era quando Deus quisesse que a água voltasse. Ele falou que não ia cair orvalho, não ia cair chuva, não ia cair nada enquanto ele não dissesse que voltasse a chuva. E Deus, para que ele não revogasse a palavra, por quê? Quando acabasse a chuva, acabasse o orvalho, como que ia ficar ali? Seca pura. O que ele fez? Ele enviou o servo dele lá para debaixo da montanha, lá para a caverna. E ainda disse para ele: vai para perto do ribeiro, porque você vai beber ali, e eu darei ordem aos corvos que lhe alimente. Vocês entendem nesse texto que ali o Senhor, Ele falou como se Ele deu essa profecia, porque Ele estava numa batalha espiritual. Se vocês forem procurar na Bíblia, eu passeei bastante na Bíblia. Ali da onde era Elias, era um monte muito bonito, era um lugar bem agradável. E quando ele desceu ali para baixo, que ele foi lá para... Eu até fiz uma anotação aqui. Em Gileade eram montanhas muito bonitas, era um lugar gostoso, agradável. Era o habitat dele. E a gente, quando a gente está na nossa casa, a gente está tranquilo. Você sabe onde está tudo. Você tem o conforto da tua casa. E de uma pessoa que tinha tudo, ele passou a vir a ser um fugitivo em Querite, que era nada mais, nada menos que o deserto. Agora pergunta se ele falou: não vou. Ele foi. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu até falei com a minha filha quando ela chegou hoje para arrumar meu neto, que ele queria ver comigo. Eu fiz uma pergunta para ela, eu falei: você gosta de montanha-russa? Aí ela falou: eu gosto. Aí eu falei: tem certeza? Ela falou: tem. Eu falei: o que você entende de uma montanha-russa? Aí ela falou: mas ela está falando comigo a montanha ou espiritualmente? Eu falei: os dois. Ela falou: eu entendo que a montanha-russa, mãe, ela é um lugar bem alto, que ela mexe com a adrenalina da gente. E quando a gente está lá no alto, a gente fala: agora eu morro. Quando você vai descer com tudo. Aí você chega lá vivo, né? E quem foi que fez a montanha-russa? O homem. Antes de colocar o ser humano para ir na montanha-russa, ele testou, ele colocou ali coisas que viessem a corresponder com o peso do ser humano, tentou fazer de todas as formas para se tornar seguro. E eu vejo tanta fila grande, meu Deus, para o povo andar na montanha-russa. Eu não ando, sinceramente, porque se eu fosse na montanha-russa, meu corpo ia chegar lá embaixo, a alma ainda ia estar lá em cima. Eu não gosto de altura. E a gente vai com os nossos pés, a gente vai caminhando à própria vontade. Você vai ali
num Hop Hari da vida, nem sei se ainda existe mais, porque eu sou raiz, né? Num Play Center da vida. E aí tem aquelas montanhas que dá tanta volta para você chegar lá no final com o seu coração a um ponto de descer da boca. Aí eu te pergunto, e quando Deus te chama para você subir numa montanha que é o deserto, você sabendo que Ele é o teu fundador, que Ele é o homem que te fez, conhece você de dentro para fora, de fora para dentro, para você ter uma base. Nesse momento agora o Senhor está esquadrinhando cada um de nós aqui. E quando é para você ir experimentar esse tipo de emoção com Deus, Aleluia. falar, não, eu vou sim. Deus está me pondo nessa prova, eu vou. Porque eu sei que do outro lado minha bênção vai ser tão grande, mas tão grande, que eu vou pedir um culto inteiro para testemunhar. E por que a gente não vai? Mesmo sabendo que o Senhor vai ter ali a nossa provisão, vai cuidar da gente. No caso do Elias mesmo, desceu até os anjos para falar com ele. Tamanho é o cuidado de Deus. E quando a gente vai na montanha-russa, você só paga ali a entrada e vai. Aí eu aconselho, ora um pouco, né? Fala, Senhor, mantenha ali meu coração no lugar, minha alma está nas tuas mãos, porque eu estou indo para um caminho que eu não sei. Quantas vezes vocês já ouviram dizer que montanha-russa quebrou, ficou paralisada com as pessoas de cabeça para baixo? E mesmo assim a gente paga para ir. Agora, quantas vezes o Senhor tirou algo da tua vida para lá na frente Ele te entregar renovado, refeito, maior do que Ele te tirou, e você diz, eu não vou não, eu não tenho capacidade para isso, eu sou fraca para isso. O que eu venho entender aqui com Elias é que para você ter uma vida com Deus, você tem que se lançar. Você quer intimidade? Se lança. Não tem como você mandar um e-mail, Senhor, eu gostaria que o Senhor me enviasse uma porção de intimidade, e Ele te responder. Se não for obedecendo, abrindo mão de coisas, se não for com o joelho no chão. A pastora me mandou esses dias um áudio, e ali me veio ali à mente. Uma vez eu estava vendo uma pregação na minha televisão, que eu gosto de assistir, e ali o pastor que estava fazendo ali a pregação, trazendo a palavra, ele falou assim, olha irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para você, Satanás não tem medo de pastor, não tem medo de pastora, ele não tem medo de missionário, não tem medo de presbítero, de diácono. Agora ajoelha teu joelho no chão para você ver. Teu joelho no chão abala o inferno. E quando ela me mandou o áudio, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Era 2 horas da manhã, eu estava meditando naquela palavra, porque a igreja já não se prostra realmente para o Senhor. Tem muitos que vêm para a igreja já pensando na hora de ir embora. Tem muitos que, se você perguntar qual foi a palavra do culto passado, a pessoa não lembra. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aconteceu um fato comigo. Na quarta-feira,
nossa pastora ministrou uma palavra sobre você não se deixar viver o vitimismo, sabe? Você não ficar com aquela capa de coitada, tentando arrancar da pessoa uma piedade desnecessária. E ali, ela pregando, e ela sabe que ela fica pregando, eu fico assim, ela vai para um lado, eu vou para o outro, ela vai para o outro, eu vou para o outro. Isso quando eu não estou com um caderno escrevendo. Gente, no outro dia, eu passei uma prova na qual essa pregação foi a minha chave. Aleluia. Eu tenho uma Bíblia pequena assim, que essa Bíblia eu costumo andar, agora eu vou para o hospital, eu vou para posto de saúde, para todo lugar eu tenho ela, é pequenininha, cabe em todos os lugares. E aí, logo quando eu cheguei no lugar, o Senhor falou para mim, vamos salmodiar. Li 2 salmos ali. No começo, eu confesso que eu estava entrando no lugar já com a boca tremendo, né? Igual nem aqui. E aí, Andréia, você é serva de Deus, é desse jeito que você vai para a peleja? É com a espada na cinta? E aí, como é que você vai ganhar essa batalha? Peguei o olho, aí sentei, Senhor, falou, vamos salmodiar, salmodiei ali. E ali estavam 2 pessoas ali do lado, numa ignorância, dizendo, não quero nem uma mãe aqui que gosta de fazer show, e que não sei o que, não sei o que lá. E eu quieta, serena, falando com Deus, dizendo, Senhor, obrigado pela palavra de ontem. Aleluia. Porque eu não sou digna de piedade. Eu não preciso cutucar a misericórdia de ninguém. Tu me deu um espírito de quem tem força, sabe, de audácia. Aleluia. Eu tenho que usar o que eu aprendo. Por que eu carrego minha Bíblia? Para que eu vou para o culto? Se não for para mim aprender e colocar em prática. Gente, com 15 minutos o primeiro salmo foi respondido. Aleluia, Jesus. Os 2 que estavam ali parecendo 2 pavão com a asa aberta e mostrando, se prostraram perto de mim. Glória a Deus. Parecendo 2 bem-te-vi. Aleluia. Ali eu vi a grandeza do meu Deus. E ele olhou para mim e falou, Senhora, pode entrar. Quando ele chegar, pode entrar. Falei, amém. Aí sentei, continuei com a minha Bíblia, lendo e fui. Quando foi um dia depois, o outro salmo foi respondido. O Senhor preparou tudo o que eu precisava. O Senhor, Ele viu que eu não fui para o lado de misericórdia, mas fui para o lado da confiança, da fé. Eu dispensei no Senhor o meu problema e disse, eis-me aqui. Eu vou passar por isso, eu tenho que passar, então eu vou porque eu sei que o Senhor está comigo. Aí o Senhor preparou coisas para mim no meio dessa situação que aos olhos humanos é impossível. Todo mundo que estava na situação obedeceu, e não foi a mim, foi a ele, porque eu estava embaixo da ordem de Deus. E o que Elias estava fazendo aqui? Ele estava embaixo da ordem de Deus, mas ele tinha tanta confiança no Deus que ele servia,
E a causa que ele lutava era uma causa tão justa e tão nobre, que o que foi que ele fez? Ele lançou ali um decreto, porque ele sabia que o Deus que ele conversava iria dizer para ele: vai que eu cuido de você. Aleluia. Então, o porquê que a gente tem medo de se lançar? Você tem medo de ficar longe de um parente seu porque ele está doente, ele está internado? Será que você não entende que o Senhor colocou ele naquele hospital para justamente ele preparar a cura daquele parente teu? Às vezes você está com um filho que está ali envolvido na droga e você fala: eu oro, e meu filho não sai das drogas. Eu falo com Deus e meu filho cada dia chega pior. Eu tenho uma notícia para te dar. Quando Deus quer, até Satanás trabalha para ele. Não temas. Se teu filho está na biqueira, entrega ele para Deus. Deus pode levar ele para uma penitenciária. Vai doer. Mas eu te garanto que você vai preferir uma matrícula de penitenciária do que o número numa lápide. E quando ele te entregar, ele te entrega refeito. E se ele achar que ainda ficou 1 ou 2 parafusos meio frouxo, ele vem cá. Vamos para lá que eu vou terminar de apertar. Aí você vai falar o que para Deus? Nossa, Deus, mas de novo. Ou você vai falar que assim seja, Senhor. Aleluia. Ou você vai dizer: Senhor, enquanto o Senhor trabalha nele, eu trabalho na tua obra. Glória a Deus. Enquanto o Senhor estiver tirando meu filho da biqueira, eu estou tentando ganhar vidas para ti do outro lado. Aleluia. Enquanto o Senhor está visitando meu marido na bebedice, eu estou fazendo campanha com os meus pastores. É isso que Deus está falando hoje, aqui na Primeira Reis. É você não ter medo, porque hoje o Senhor te convida para o deserto. Hoje Ele está te dizendo assim: filha, filho, vamos para o deserto comigo. Você não quer consertar algo? Aleluia. Vamos comigo, que ali eu vou cuidar de você. E enquanto eu cuido de você, eu cuido daquilo que você colocou nas minhas mãos. Aleluia. Porque o nosso Deus é assim. Glória a Deus. Aleluia. Ele está lá e aqui. Eu amo tanto, tanto, tanto esse Deus. Glória a Jesus. Eu sou uma mulher que eu passei por 2 internações de Covid. E nenhuma das 2 o Senhor deixou me entubar. Eu ouvi a voz do Senhor falar no meu ouvido: na minha serva ninguém toca a mão. Glória a Deus. Eu tive pneumonia dupla, Covid nos 2 pulmões, uma crise severa de asma, sobrepeso, diabetes. Eu tinha todo o quadro que Satanás dizia: é a morte. Mas eu também tinha obediência em Deus, que Ele dizia: é para intimidade. Aleluia. O que a gente fala desse Deus? Glória a Jesus. Aleluia. Eu amo Deus demais. Uma coisa que eu era, né? Até meu pai tinha me dado um apelido de Zoinha, porque eu era chorona. Pensa numa mulher que chorava. Eu chorava por música. Tocava um louvor, eu chorava. Se o louvor fosse triste, eu chorava. Se fosse alegre, eu chorava. Hoje, ao invés de chorar, eu glorifico a Deus. Se fosse em outras épocas atrás, eu estaria na minha casa deitada, com 4 cobertas e teria dito: pastora, não vou não.
Eu estou doente, eu não aguento. Não, quando foi dando 5h30, diabo dos infernos, arreda daqui, você Glória a crente. Deus, aleluia. Porque eu tenho um compromisso com Deus que eu sirvo. Se eu falei que eu vou, eu vou. É, Jesus. E eu já falo para todo mundo. Às vezes a pastora ri comigo, que eu falo, pastora, olha, os cultos aqui estão, tão, sabe, pentecostal, aqueles do ETT, que quando eu vou descer a minha escada, tem que acender uma luz, né? Eu já nem acendo, porque eu desço com uma labareda de fogo, dando glória, já dando aleluia. Aquele menininho ali aprendeu comigo, de tanto ele ouvir eu falar, glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu já chego no portão, abrindo o portão, Senhor, me permita adentrar na tua casa, Pai. Aí abro o cadeado, eu entro, glória a Deus, Senhor, me dê licença, Espírito Santo, vamos comigo que tu és bem-vindo no meu lar. Aleluia. Sabe por quê? Porque ou você escolhe servir, ou você escolhe se prostrar. É, Jesus. Para mim não dá mais tempo. Eu não tenho mais esse privilégio de falar, eu vou brincar de servo. Eu vou ficar aqui no oba-oba. Eu agora Deus, Deus e Deus. Eu fico pensando aqui que quando eu vejo cadeiras assim, eu não vejo vazia. Quando eu vejo cadeiras assim, eu vejo gente. Pelos olhos da fé, eu vejo gente. É que nem na segunda-feira, começamos uma campanha não, agora a gente está fazendo a segunda-feira de oração lá na sede. Na primeira vez, oramos e eu e a pastora profetizamos, vai ter mais gente aqui. Quando foi na outra segunda, além de ter mais gente, não tinha até bolo para a gente comer depois da oração. É o olho da fé. Se você está do teu lado, bate no teu banco assim, diz assim, ó. Seja bem-vinda, irmã. Você tem que profetizar. Você tem que olhar e falar, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. E no teu ouvido espiritual, você ouvir aquele glória a Deus. Porque foi isso que o Elias fez. Ele profetizou que não ia chover. E não choveu. E ali, para a gente terminar, amém. Aqui no verso 5, ele diz, então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Aqui nesse verso, eu me chamou algo espiritual também. Olha, ele comia pão, carne e bebia água, né? O pão era assado onde? No fogo, né? A carne no fogo, né? E para assar o pão e a carne teria que colocar em cima de uma rocha, não é isso? E ele bebia a água fresca do ribeiro. Vocês estão entendendo a teologia da coisa? A água representa o batismo. O fogo, o Espírito Santo. E o pão é
é o nosso alimento da vida, mas o que mais nos impacta é a rocha. Se vocês entenderem, a Bíblia ela trabalha com muita simbologia. E é algo que sempre me chamou a atenção. Então, nessa passagem, aqui o Senhor já mostrava para ele que ele não estava somente ele e os corvos. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntamente com ele, representado naquela rocha onde foi assado o pão da vida e a água fresquinha. Então, que hoje, irmãos, vocês entendam que quando Deus colocar vocês numa prova, não diga para Ele assim: Senhor, de novo. Ou não chega nele assim e fala: Deus, eu não consigo. Diga para ele assim: Senhor, eis-me aqui. É assim que o Senhor quer? Só me guia nesse deserto. Só pega nas minhas mãos, Senhor, não te apartas de mim. E vai. Porque se o povo que atravessou o Mar Vermelho chegou do outro lado de pé seco, quando Moisés decidiu obedecer, imagina o que vai acontecer na tua vida quando você resolver obedecer a Deus. Amém? Então que hoje vocês fiquem com esta palavra, que Deus, quando te chama para o deserto, Ele tem algo bom para você. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas eu louvo ao Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe nessa noite. Amém? De pé, vamos orar. Glória a Deus, Deus, essa noite, né?